Você viu esse bombardeiro que os Estados Unidos têm, que jogou uma bomba lá no Irã, que penetrou lá nas profundezas da rocha e explodiu o campo nuclear do Irã, da construção de bombas? Davi era um verdadeiro B2, sabia? Um verdadeiro espírito B2. Ele começa no Salmo 23, ele fala sobre isso. Davi nunca perdeu uma batalha. Todas as batalhas que ele enfrentou, ele as venceu. Teve outros problemas, outras áreas, mas as lutas que ele fazia, ele não perdia uma. Se você for ver lá, ele espera os ataques, ele espera os comandos de Deus, porque ele ia no banquete número 1, no primeiro banquete, todos os dias ou todas as lutas, ele ia para a presença de Deus. Quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, quando você tem alguma dificuldade, você vai para o banquete, primeira coisa que você vai fazer: eu já vou entrar dando louvor a Deus. Não obrigado pela luta, mas obrigado pela vitória que eu já tenho sobre essa luta. Não obrigado pelo mal, Deus, estão me cercando, os inimigos estão me atacando, muito obrigado. Não, eu estou dando graças por antecipação pela vitória que eu já acessei. E aí, esse é o primeiro banquete, que é o banquete da celebração, o banquete da comemoração antes da batalha começar. Era comum que os reis, sempre quando vencem uma batalha ou venciam, eles davam um banquete. Só que Davi dava o banquete primeiro, o banquete da gratidão. E ele se tornou esse verdadeiro bombardeiro, o B2, o Spirit B2, que os Estados Unidos têm, são vários. Esse bombardeiro, o que ele faz? Ele voa muito alto, ele voa 30 mil pés de altura. 30 mil pés de altura. Ou seja, outros aviões, outros pilotos não conseguem chegar porque vai faltar ar. Eles não têm essa capacidade. O bombardeiro B2, ele é invisível. Você precisa aprender a ganhar as suas batalhas no banquete espiritual, no primeiro banquete da gratidão, e esse banquete é invisível. É quando o medo vem, quando o desafio vem, ao invés de você já ficar desesperado olhando o inimigo, meu Deus, o que eu vou fazer? Você já vai lá e sai da presença de Deus com a vitória nas mãos. Sai de lá com a conquista daquele problema, daquela dificuldade. E aí o que acontece? Jesus disse que quando a gente vai no banquete espiritual, a gente, no primeiro banquete, ele diz lá em Mateus 16, 18, Pedro, quem dizem as pessoas serem eu? Ele falou assim: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é um dos profetas. As pessoas entendem assim, e veio o Senhor assim. Ele perguntou: mas e vocês, o que vocês dizem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele responde para Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus que te revelou. Por causa desta revelação antecipada, os planos do inferno não prevalecerão. Ou seja, um verdadeiro B2 que vai lá no centro da malignidade e destrói tudo. Antes mesmo que o diabo saiba quem você é, se você for no primeiro banquete do Salmo 23, na primeira hora do dia, ou diante do problema, você vai lá e já vai... Você não vai lá pedir: Deus, meus amigos estão aqui, esses problemas, esse câncer, essa luta. Você vai lá e fala assim: eu vim aqui te agradecer pela minha cura. Eu vim aqui te agradecer pela multiplicação das minhas receitas. Eu vim te agradecer pelos clientes. Eu vim te agradecer pela salvação da minha família. Eu vim te dar louvor por aquilo. Eu não vou pedir, porque quando você pede alguma coisa, você está criando aquilo. Então, se você, Senhor, eu estou aqui com um problema, estou com uma doença, você está criando aquela doença. Você não tem que pedir. Você não tem que pedir, você tem que agradecer. Mudaram os nossos pensamentos e a gente fica pedindo: Senhor, abençoa, me dá um emprego. Não, eu não posso pedir um emprego, porque se eu pedir um emprego, eu estou dizendo que eu não tenho. Então eu já vou dizendo que eu tenho. Este é o segredo de Davi nunca ter perdido uma batalha, e que você também não vai perder, se você fizer desta maneira, entrar com gratidão. Jesus
sempre pegou os 5 pães e 2 peixes, e ele fez o quê? Os discípulos reclamaram, disseram que não dava para nada, e verdade. Mas Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e fez o quê? Agradeceu. Agradeceu não é você ficar, ó Senhor, eu te dou graças porque eu tenho todos esses pães. Eu tenho uma multidão aqui perto de mim que está alimentada. Ela não vai estar alimentada, ela está alimentada. Diante do túmulo de Lázaro, ele faz a mesma coisa. Ele lança uma bomba B2. Do B2 ele lança a bomba. Ou seja, ele vai lá no túmulo e fala com Lázaro. Primeiro, a oração de gratidão, ele diz: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Ou seja, ele não está lá, Senhor, meu Deus, misericórdia, aqui está o Lázaro, meu amigo, Senhor, eu tinha um compromisso inclusive com ele, tinha que jantar com ele daqui uma semana, agora aconteceu isso, meu pai, consola a família, Senhor. Ele vai e manda um B2, ele manda uma bomba de 18 toneladas lá no túmulo de Lázaro. Ele acerta o alvo. O B2, a 28 quilômetros de distância, a 30 mil pés de altura, ele solta a bomba. Ele não vai voar em cima, a distância, e com uma precisão incrível. Então Jesus mandou do B2 que ele era, para você entender, esta aeronave poderosíssima que a América tem. Jesus está mostrando que eu e você podemos ser um B2, somos um B2 e que precisamos agir como tal. O B2 tem a maior arsenal dentro dele, você tem o maior arsenal dentro de você, você tem todo o poder que o Espírito Santo te deu. Agora, eu não sei que eu tenho isso, então eu fico clamando, eu fico chorando, eu fico impactado, eu fico com medo. Mas o B2, ele voa a 30 mil pés de altura, você precisa voar alto. A águia enxerga a 15 mil pés de altura, ela enxerga uma moedinha no meio da grama. Ela é precisa. Por isso que Davi fala, o Salmo 40, o Isaías 40 fala que nós subiremos como asas como de águia, ou seja, você vai ter condições de enxergar. Precisão, você tem isso dentro de você, enxergar a solução dentro do problema, enxergar o foco e combater aquilo com excelência. E aí, o B2, ele é invisível. O que você faz? Você precisa ser invisível. Você precisa ter esse espírito B2 dentro de você, se tornar invisível. Não permitir, não ficar alardeando, ir lá no teu quarto de guerra, ir lá no teu momento de oração, e lá você conquistar essa vitória. O B2, os inimigos só percebem, ele entra no espaço aéreo, ele entra lá nas profundezas, ele vai lá no meio do inferno. Agora você tem medo de Satanás, tem medo de macumba, tem medo de água, tem medo de morrer, tem medo disso, tem medo de tudo. Então, se você tem medo, você não vai, não. Com fé e coragem, Davi diz o que no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, tem cadáver para tudo que é lado, tem osso seco para tudo que é lado, mas eu vou andar aqui sem medo. Não temerei mal algum, porque a tua presença está comigo. Eu estou invisível no território maligno. Eu entrei dentro de um centro espírita com a direção de Deus, e lá eu fiquei. Me chamaram para participar de uma reunião, eu fui lá, e de repente, depois um cara que era o mentor lá, que estava pregando, parou um momento, eu sentado lá no meio daquele centro espírita, ele pegou e olhou para mim assim, parou, ele estava falando, aí ele parou e olhou para mim assim, ó, ficou, hã? Aí eu disse assim, ok, eu sei que agora você sabe quem sou eu já sei quem é você antes mesmo de estar aqui. Ele ficou surpreso. Eu estava lá numa reunião onde os demônios estavam sendo liberados, cultuados, mas eu já estava lá. Foi surpresa, para mim não foi. Então o B2 é um elemento surpresa, ele é invisível e ele chega de surpresa, e ele só faz o ataque, o inimigo só foi saber quando fez o barulho. Aí já é too late em inglês, né? 2 litros de leite, too late, acabou, venceu, perdeu, mané. Então seja um cristão B2, um espírito B2. 30 mil pés de altura é voar como asas como de águia. Entrar no território do inimigo invisível. Ninguém nem vai saber que você fez. Não precisa ficar alardeando. E use as armas. Use Efésios 6,12. O B2, ele tem todo um aparato de armas que você tem e que você não está sabendo usar. E até você pode saber que tem, mas você não treinou. Você precisa treinar.
E assim, os planos do inferno não prevalecerão. Sabe, é você ter um sonho. Tive um sonho que eu estava tendo um acidente, tive um sonho que eu estava doente, tive um sonho que eu vi meu pai sofrendo isso. Você então está tendo uma revelação. Você viu lá do 30 mil pés de altura, você viu que o diabo está preparando um acidente. E o que você vai fazer? Esperar ele fazer aquele acidente? Não, você já vai repreender. Você já vai vencer Satanás. Não é aqui na terra, é lá no ambiente dele. É onde ele estiver. Quando ele menos espera, você soltou uma bomba lá de 18 toneladas e vai explodir tudo, que vai todo mundo ficar no inferno, vai ficar em chamas. Agora, vai ficar desesperado. Por quê? Você foi para o primeiro banquete, o banquete da vitória. Não é o banquete de você comemorar a vitória, é o banquete da antecipação. Eu não vou pedir, Senhor, me dá um valor, me dá um carro, eu vou agradecer, eu vou chegar lá com a cor. Senhor, não me dá, eu vou agradecer, o Senhor me dá um filho, não, eu já vou agradecer pelo filho, pela esposa, pelo marido, pela mulher, pelo carro, pelo emprego. É agradecer, é comemorar antes da batalha. Se você fizer isso, são dois banquetes que Davi dava: o banquete da vitória, comemorar a vitória antes do tempo, contar com o ovo dentro da galinha. É você dar agradecimento a Deus. Deus, eu estou te agradecendo. Não tem que pedir, para de pedir, para de ficar pedindo. Eu nunca consegui entender porque que a gente tem que ficar, Deus, o Senhor não está vendo. Para de pedir, é a gratidão. Gratidão é dar louvor por antecipação, é você comemorar a vitória antes da luta chegar. É você saber, ó, tem um desafio lá, mas eu vou entrar na presença, vou denunciar os inimigos, inclusive os que estão dentro de mim. Que é o quê? Por que você está tendo derrota? Você sente medo. Se você começar a sentir uma dor e você for ao médico, você vai começar a ficar com medo de saber o resultado. Ó, faz o exame, vou lá tirar o exame, você está com medo. Não, você já vai lá assim, eu vim te agradecer. O que estava dentro de mim aqui, eu já estou te agradecendo, seja lá o que for. Que não seja nada, ou que seja um mal grave, eu já estou aqui com gratidão antes da vitória. Eu já vou comemorar a minha saúde. Só vou lá fazer o exame de praxe e depois eu falo assim, olha, agora você toma isso, mas that's it, já acabou. O gigante é derrotado quando você denuncia os teus medos. Eu estou com medo, eu vou enfrentar um gigante, eu tenho medo. Agora eu vou na mesa do Salmo 23 e vou denunciar esses medos. Medo de fracasso, medo de não dar certo, medo de passar vergonha. Todos esses medos, no Salmo 23, você aprende a colocar à mesa. Joga em cima da mesa, ó Deus, estou com medo disso. E aí Deus vai falar assim, olha esse problema aqui. Olha aqui, olha o inimigo como é que ele está agindo. Olha lá no inferno como é que está sendo preparado. Quando o diabo está preparando um ataque para você, você já atacou. Sabe aquele ditado, enquanto você está indo com milho, eu já estou voltando com o bolo de milho. Enquanto o diabo está preparando uma derrota para você, você já está indo.